Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, o meu episódio do Fala Body, ele tá pra lá de especial. E vou dizer pra vocês o porquê. Ele está muito além dos palcos, do treino, simplesmente da motivação de acordar cedo e treinar. Ele está com algo mais específico e tenho certeza que vocês vão adorar, porque o meu convidado, ele é um cara que traz um assunto um pouco mais delicado de se abordar, mas com uma sutileza e uma leveza de um ser humano muito especial. Hoje, vou trazer para vocês meu grande amigo, já um cara que eu considero um amigo, porque já se falou um pouquinho por telefone, mas a nossa energia coincidiu, né, Gui? Isso. De bater, e é um cara que eu tenho certeza que vai somar com todo mundo. E tenho certeza também, pessoal, que é o seguinte, às vezes a gente fica assim, com alguns detalhes da nossa vida, que a gente não sabe o porquê, e eu, um pouquinho que falei com ele, falei, cara, talvez até eu tenha um pouco dessa doença aí. Então, trago para vocês um cara mega especial, que é o nosso Guilherme Medeiros. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, muito Brunão. bem-vindo, Obrigado, Fala Body. De estar aqui, contando um pouco da minha jornada, da minha história e falar como que a musculação vem me salvando aí já tem 1 ano e meio. Perfeito. Gui, vamos lá. Vamos direto ao ponto, Tá. porque a gente gosta de ser direto. Certo. E eu gostaria de perguntar para você assim, meu irmãozão, assim, vamos lá. Adicção, Isso. correto? Perfeito. Isso é uma doença. Perfeito. E eu gostaria de perguntar para todo mundo que está em casa, que talvez, assim como eu não tive esse conhecimento, de saber o que significa adicção, Gui. Bom, vamos lá. Eu tenho uma jornada, vamos dizer assim, uma história de vida antes de chegar na doença, que eu fiz o que a sociedade geralmente ensina pra gente fazer. Estudar, empilhar diplomas, empilhar cargos, ter trabalhos, constituir uma família. Só que disso nada adiantou na minha vida, né? Porque eu fui achando que sucesso era bens materiais, conquistar essas coisas que eu acabei de falar. Sim. Só que eu esqueci de cuidar de alguns pilares, que são os mais importantes. O corpo, a mente e o meu espírito. Boa. Só cuidei da parte material e da parte profissional. Então, eu tive uma trajetória, vamos considerar assim, de sucesso no ramo corporativo, na parte de construção civil e tudo mais, até que eu descobri que eu tinha uma doença, que eu tenho uma doença desde que eu nasci. Só que eu não descobria, eu não sabia que eu tinha ela. E faz 1 ano e 9 meses e alguns dias que eu descobri que é a doença da adicção. Boa. A doença da adicção é o nome técnico Uhum. para dependência química, alcoolismo, uma compulsão em jogos, uma vício em pornografia. Embaixo dessa doença, da adicção, enquadra todos esses nomes que a gente usa comercialmente por aí. Uhum. Dependência química e tudo mais. Porém, o nome dependência química, ele se resume muito à química, Entendi. a drogas. E a doença é muito maior do que isso, né? Uhum. Então, ela é uma doença, cara, que a gente nasce com uma predisposição, ela é incurável, ela é progressiva, e se Uhum. você não cuidar dela, de término fatal. Ok. E ela atinge os 3 pilares que eu falei, o corpo, a mente e o espírito. E só para resumir, o que é o adicto? O que significa o adicto? É um escravo. Um escravo do prazer instantâneo. Ou Ok. seja, o vício de preferência. Dentro dos adictos existe uma lista de preferência. Uhum. Eu preferia a cocaína, o álcool, outros preferem o crack, outros preferem a compulsão por jogos, outros preferem se bombardear de remédios psiquiátricos, outros por pornografia. Então existe uma lista de preferência dentro dessa doença, vamos dizer assim. Top. Gui, vamos lá então. Me diz qual foi o ponto de virada para você começar a buscar ajuda da adicção, meu irmão? Olha, demorou muito, porque essa é uma doença, cara, que você tem que ter o real desejo de mudança, né? Eu escuto, e acredito que você também, de muitas Uhum. pessoas na internet, ou então de amigos, Sim. eu quero parar de beber, eu quero parar de usar droga. Mas querer é muito pouco. Essa doença, Brunão, ela tem 2 sintomas apenas. Um é o pensamento obsessivo, é a obsessão. Tá. O pensamento obsessivo pelo seu determinado vício. Tá. Ou por qualquer prazer instantâneo. Vamos dar um exemplo do clássico alcoólatra que tem aqui na Uhum. sociedade. Boa. Tá calor.
já pensa automaticamente numa cervejinha pra refrescar. Uhum. Tá frio, um conhaquinho pra esquentar. Está um tédio, vamos tomar uma pra animar. Se eu tô frustrado porque minha namorada terminou comigo, vou beber pra afogar as mágoas. Se eu bati as metas no trabalho, eu vou beber pra celebrar. Ou se tá um tédio na semana, eu vou beber pra animar. Então esse é um pensamento obsessivo. Sabe aquele cara que para no posto de gasolina, deixa abastecendo e já vai pegar 2 cervejas na lojinha? Então esse pensamento obsessivo, que tudo que acontece no seu dia te leva para o determinado vício que você mais gosta. Pô. E o segundo sintoma é a compulsão. Uma vez que você deu a primeira dose, não consegue mais parar. Vai ter que vir gente te amarrar, gente nem só quando acaba a conta fiada do bar. Depende do vício. É a compulsão. Começou, não consegue mais parar. Então a minha virada de chave, eu tive, né, uma trajetória de 21 anos de uso de drogas, sendo que os últimos 7 foram intensos. Nessa tive overdose, acidentes de carro, internação, dentre de outras. Cheguei a ser preso nos Estados Unidos quando eu morava lá, porque estava muito louco tirando racha na rua, cana, tudo por causa da loucura. Então eu passei por poucas e boas aí nessa caminhada, até chegar um momento que eu tinha perdido tudo. Perdido trabalho. Na verdade, o trabalho eu nem tinha chegado a perder, porque o adicto ele é um manipulador nato. Então eu sabia manipular tudo, chefe, vizinhança, família, tudo para conseguir usar droga em paz. Então eu conseguia manipular minha família, fingindo que o problema era só álcool, porque álcool é socialmente aceito, tá de boa, verdade. é romantizado, é culturalmente aceito. E eu sabia, e eu perdi casamento, eu perdi namoradas, eu perdi confiança dos amigos, eu perdi confiança da família, eu fui perdendo tudo. Até um momento, cara, que a única coisa que me restava era um bom trabalho. Eu trabalhava numa multinacional gigante aí no ramo de vendas de máquinas pesadas, de escavadeira, tratores, essas coisas. Sim. E eu era representante comercial da América Latina, viajava a América Latina toda, então isso passava um pano para o meu problema. Porque a galera nem imaginava, só achava que eu bebia muito. Foi quando eu comecei a ter crises de pânico muito forte, depois de quebras de relacionamento, meu cachorro morreu, coisas que acontecem no cotidiano, mas o adicto não sabe lidar com isso. Foi nessa então que eu tive uma tentativa de suicídio, que não foi bem sucedida, graças a Deus. Graças a Deus. E durante essa tentativa eu tive um despertar de falar que eu preciso sair da sociedade, eu preciso me internar. Chamei um motorista de aplicativo, fiz as malas e me internei, que foi em junho de 2023. Nessa internação, não foi só um detox, né, do corpo. Ela me serviu de escola ali. Eu sempre treinei a minha vida inteira, mas eu treinava para ter um shape para ir para rave. Então era aquele shape sanfona. Durava de terça a quinta o shape e aí murchava no final de semana. Só que com 20, 25 anos não aguenta o rojão, né? Vai. Dá os 30 anos, aí a conta chega. E quando eu tava nessa internação, qual que era o cronograma principal da internação? Acordar às 6h30 da manhã, fazer uma oração, fazer um exercício físico e estudar em grupo, fazer as reuniões. E, pô, então se a gente acorda, faz uma oração, cuida do espírito, faz o exercício, cuida do físico, e vai estudar, cuida da mente, cuida daqueles 3 pilares que eu te falei. Eu vou fazer isso quando eu chegar na rua. Então, cara, ali eu tive um despertar, eu comecei a entender a doença do jeito que eu tô te falando agora, achava que era falta de vergonha na cara. Mas realmente existe falta de vergonha na cara, mas também existe a doença. E quando eu identifiquei ela, eu falei, eu vou combater ela. E foi aí que eu comecei a fazer essas 3 atividades que tinha na clínica quando eu cheguei na rua. Então hoje eu acordo, já faço uma oração, faço uma meditação, cuida da mente, cuida do espírito e já corro pra academia, sem comer, em jejum, pra cuidar desses meus 3 pilares. Só que chega na academia, você acaba cuidando da mente também. Exatamente. Que tem vários processos lá dentro. Puta, que bacana. E é muito interessante você falar isso, cara. Sabe por quê? A gente acaba percebendo que, não sei se todo mundo é assim, né? Mas a gente sempre tem um amigo, cara, ou até a gente mesmo, que tipo assim, eu saí de campeonato, a primeira coisa que eu ia fazer é comer muito e compulsivamente. Obviamente tinha uma restrição alimentar de determinado período, mas eu percebia que era muito além do que a fome. Eu precisava comer. E aí, ok, né? Eu conseguia tirar o pé, mas a gente sempre tem um amigo que tem algum desses sintomas que você falou. E é uma coisa bem normal. A gente encara como normal, não encara como uma doença.
E talvez essa questão de sempre querer normalizar as coisas que se torna um grande problema. Por exemplo, eu tive uma aluna barra amiga que se suicidou devido a usar muitos remédios antidepressivos e super jovem. E talvez se a gente tivesse, as pessoas, a gente não, mas se as pessoas tivessem pensado nesse sintoma como tipo, isso é uma doença, vamos tratá-la, talvez hoje ela estaria viva. Então, assim, Gui, a pergunta que eu quero você entrou nesse assunto, eu também quero te perguntar. Já que a musculação, ela veio para somar, como que realmente ela tá mudando o seu estilo de vida hoje? Perfeito. Como que você consegue ver a musculação como algo que realmente você consegue evoluir tanto a mente, o espírito, o corpo? Como que você está conseguindo lidar hoje com essa situação? Até me arrepia essa pergunta, cara, porque ontem eu fiz um post sobre os 10 benefícios que a academia me deu em 1 ano e meio depois de eu ter saído de uma clínica de reabilitação. Né? Sim. E vamos lá. Agora, em vez do que lista que eu fiz no post, vamos conversar sobre ela. Boa. Pô, você retira as drogas. Tá. Você tem que reaprender a viver, cara. Eu tive que reaprender a conversar. Eu tive que reaprender a transar. Eu tive que reaprender a tratar as pessoas. Porque eu sempre estava anestesiado. Entendi. Entendeu? Então, quando minha autoestima, eu só tinha quando eu tava cheirado. Eu só me achava bonitão quando eu tava cheirado. Quando retirou tudo, eu tava zero. Zero tudo. Eu tive que reaprender aos poucos. O que a academia me trouxe? Primeiro, eu tenho que mudar de ambiente. Porque eu só conhecia louco. Exato, concordo. Já estou no ambiente. Treinar de manhã. Não tem cachaceiro e nóia treinando 6h30 da manhã. Não tem, velho. Entendeu? Já comecei num ambiente que não tem risco. Sim. Comecei o quê? A me relacionar com pessoas que estão Uhum. nessa busca da qualidade de vida. Certo. Já é o primeiro benefício. Pô, caramba, eu tô num ambiente novo, com uma galera que 6h30 da manhã eu tava sempre virado. Não, a galera tá acordando 5 horas pra treinar. Você chega às 6h30, 7 horas da manhã, a galera já tá agachando com 200 quilos. Eu falei, caramba! Então, assim mesmo. já conectei num ambiente novo. Novos relacionamentos. Relacionamentos de amizades, amorosos, de network de trabalho. Sim, Eu tinha perdido o meu trabalho bom que eu falei depois da internação. sim. Tive um convite para ser corretor de imóveis, que é uma das minhas fontes de renda, Que além da de hora. terapeuta e palestrante. Sim. Dentro da academia, eu consigo clientes para vender imóveis, além do trabalho que eu Verdade, consegui. com certeza. Hoje eu sou sócio de um podcast que a gente fala de dependência química e superação, porque um cara da academia me indicou para ser entrevistado nesse podcast que me chamaram como sócio. Ó, que legal. Então a academia, ela me conecta com um monte de gente. Aí agora vamos para a parte do treino. Cara, o adicto, ele é carente de dopamina. Uhum. Aquele neurotransmissor que gera toda vez que a gente tem uma motivação, uma novidade. A Uhum. gente tá indo atrás. Não tem motivação e novidade em começar a treinar. A gente vai no embalo. Sim. Aí vai gerando a endorfina, aquela da recompensa. Uhum. Quando eu comecei a me conectar com pessoas novas, novidades novas, já começou a me gerar dopamina para ir na academia. Então eu comecei a ir sem parar na academia, com mais gosto. Uhum. Tô indo lá na academia e tal, vamos treinar. Pô, cada vez que eu consigo fazer uma amplitude maior, 5, 10 quilinhos a mais, a minha cabeça já o quê? Celebra uma vitória, velho. Boa. A minha vibração, minha energia já Uhum. pulsa. Só de eu conseguir descer 6h30 da manhã aí, no frio, no calor, o que for, porque a zona de conforto tá ali, a cama tá me chamando. Exato. Se eu ter rompido essa barreira da zona de conforto e ter ido, já celebra uma vitória. Uhum. Peso, celebra uma vitória. Amplitude, uma vitória. Você começa a ver o quê? A resposta da estética. Uhum. Aquela autoestima que a droga me tirou, começa a recuperar. Boa. Então, todos esses benefícios que eu já falei, agora começa a vir para minha parte de autoestima. Autoestima, estética. Uhum. Você começa a se conectar mais com pessoas. Você começa a entrar numa roupa melhor. Você fala, caramba, quanta coisa tá acontecendo aqui boa. Eu comecei a entender os limites entre minha mente e o meu corpo. O que é minha mente falhando, o que é meu corpo falhando. Porque eu não tinha controle da minha mente. Sim. A musculação me doutrinou a ter esse controle Legal. da mente. E outra coisa que é fundamental, cara. Lembra que eu te falei que o adicto, ele é escravo do prazer instantâneo. Uhum. A academia não tem prazer instantâneo. É real. É médio a longo prazo, mais para longo do que médio. Sim. Então ela me ensinou que a paciência, a perseverança, se você tá lá, resiliência todo dia, ela vai te dar uma recompensa. Uhum. Seja em meses ou em anos, ela vai te dar recompensa. Então minha cabeça provou pela primeira vez o prazer a médio e longo prazo. Que legal. E ele é mais valorizado. Sim. Porque hoje eu não quero
perder a condição física, e para não perder eu tenho que manter a minha rotina. Exato, exato. Então ela me ensinou tudo isso e mais um monte de coisa talvez aí que vai vir a acontecer. Sim. Mas isso já basta. É o que eu falo na internet para todo mundo. Se permita, vai, treina. E para completar a parte da musculação, você lembra que eu falei sobre a obsessão, pensamento obsessivo pelo determinado vício. Hoje minha obsessão é cuidar do meu corpo e da minha mente. Boa. E a compulsão, que é aquela que eu começo e não paro, foi controlado na dieta, na nutrição. Bacana. Porque chega um nutricionista, abraço Felipe Gomes, meu nutricionista, abraço Mauro Liang, meu personal trainer, e abraço Dr. João Aguiar, que é o endocrinologista que cuida aí, Isso aí. o trio que cuida. Então você vai lá na nutrição, o nutricionista chega e fala, você vai comer 5 refeições pesadinhas tal, isso de arroz, isso não sei o que, isso tal, de tempero. É uma regra. Eu tenho que gerar uma regra. Sim. Segura minha compulsão, porque muito dependente químico, Bruna, Ah. para de usar droga e vai para compulsão alimentar. Porque não entendeu a doença. Entendi. A compulsão fica aberta, igual um radar. Qualquer coisa assim, é um sinal. Se você não entender a doença e adormecer, fechar essa compulsão, ela vai abraçar outra coisa. Saquei. Seja ficar maratonando série, seja ficar comendo açúcar compulsivamente, comida processada, seja numa pornografia, sexo, cigarro, café, remédios psiquiátricos, abre uma compulsão em outras coisas. Sim. Mas o cara fala, não, parei com a cocaína, tá tudo bem. É. Eu falo, aproveitando esse gancho, eu falo para várias pessoas que vêm falar para mim, não sou viciado, eu só bebo de final de semana. Mas o que você faz de durante a semana? Você fica atrás de prazer instantâneo o tempo inteiro. Você fica atrás de pornografia, você fica atrás de café, você fica atrás de sexo, você fica atrás de chocolate, porcaria, o tempo inteiro atrás de prazer instantâneo. Porque não aguenta ficar num estado pleno. Sim. Aí fica recompensando a mente com esses prazeres instantâneos legalizados, pra chegar sexta-feira e encher a cara com força. Exato. Então, ele já é refém do prazer instantâneo. Entendeu? Então eu fiz esse detox de prazeres, explosão de prazeres, justamente contra a musculação e a nutrição, me doutrinando nisso. Boa. E eu tive esse insight quando eu ganhei uma barrinha zero de doce de leite de uma marca de suplemento e eu comi. É zero, né? Meu, fez assim na minha cabeça. De prazer. Eu queria 15 daquela barrinha. Claro. E o meu nutricionista chega pra mim e fala, pô, o que você vai querer de refeição livre? Eu falo, cara, eu não posso. Porque se eu comer um chocolate, não, se eu comer um hambúrguer, eu vou querer 10. Se eu tomar uma cerveja, eu vou querer 30. É a mesma coisa. Então eu não posso ter nem refeição livre, porque eu falei que eu não posso, porque eu não quero dar a margem pra minha cabeça se perder de novo. Entendi. Que bacana. E o que é legal é isso, né, Gui? É você saber o que você pode e não pode, mesmo que ainda seja, vamos dizer, recente, né? Isso. Um ano e meio ainda é muito recente. E a minha pergunta é, a musculação, ela, além do físico, hoje você consegue pensar de uma maneira mais complexa na situação que, tipo, o treino é necessário para mim, é necessário para minha vida, e eu vou levar isso por toda a vida? Ou simplesmente você acha que é só um momento de uma transição? Tipo, ok, eu vou entrar nesse mundo, vou melhorando, de repente eu vou para um outra, sei lá, vou jogar tênis, sacou? Ou você acha que não, você encontrou a musculação como algo que você realmente se encontrou, assim como eu me encontrei há 25 anos atrás. Como que você encara essa sua mudança, tipo assim, de, pô, eu consegui trazer essa ansiedade, essas minhas incertezas para um controle alimentar, controle na academia. A minha pergunta, eu acho que ficou um pouco louca, mas o final é o seguinte: você acha que daqui a pouco você vai correr de kart? Ou você vai jogar bola? Ou que realmente a musculação é o que você se identificou mais? Eu falo que a musculação hoje pra mim é inegociável. Legal. Ela virou uma terapia, um tratamento. Boa. Já que a doença é incurável, porque é uma vigilância 24 horas por dia, a musculação é um dos pilares para eu me manter limpo. Bacana. Todos os dias. E por que eu falo isso? Eu joguei futebol a minha vida inteira. Cheguei a jogar numa faculdade nos Estados Unidos. Mas devido a drogas e álcool, eles iam fazer exame toxicológico, tudo, eu não segui. E aí voltei pro Brasil, desencanei. Podia ter seguido lá. E lá você pode até ir para um profissional depois da faculdade. Lá a jornada é legal. Eu jogava muito bem futebol. Só que, começou dores no joelho. Fiz jiu-jitsu por muitos anos, mais de 10 anos. Tenho 3 pinos aqui por causa de uma cirurgia no ombro. Então hoje treinar alta performance é bom para mim. Inclusive,
Quando veio essa cirurgia, que foi em 2015, Uhum. foi que eu degringolei nas drogas. Entendi. Daqueles 21 anos, começou os 7 anos Por quê? Foi a primeira vez na minha vida que eu não fiz mais esporte. Saquei. Eu comecei só a fazer fisioterapia, parei de fazer esporte, aí a cachaçada e a drogaiada de Foi, final de semana começou de mergulhou. durante, Sim, porque não ocupava a mente. exato. Eu lembro que eu tava no último ano da minha segunda faculdade. Eu comecei a beber no bar no último ano, na época do TCC, onde todo mundo já tava parando de beber, que estão bebendo desde o primeiro semestre. Sim. Mas por quê? Porque eu parei de fazer esporte. Então, a musculação hoje é um esporte que me encanta, que trata a minha mente, e é um esporte individual. Eu preciso da minha individualidade. Legal. Eu preciso ser eu contra eu, Exato. entendeu? Porque assim, se eu tô num time de futebol, eu dependo de outras pessoas. Uhum. Na musculação, só depende de mim, porque se eu vacilar, cai até um babarro no meu pescoço. Exatamente. Então, é essa doutrina, esse é o ensinamento que a musculação me passa. Além de me dar estética e saúde, ela controla a minha mente. Cara, eu tô fazendo uns treinos com muita cadência, com Legal. muita isometria, e não passa nada na minha cabeça naquele momento. Sim. Só nem a contagem direito. Porque ali silencia a minha mente, Brunão, de um jeito Uhum. que eu fico num estado de concentrar, principalmente costas que eu fiz hoje, de concentrar o máximo possível. Ali fica um silêncio na minha mente, e aí passa tipo um filme na minha cabeça. Cara, você largou as drogas, velho. Esse peso não é nada. Tipo, é muito louco isso. Muito top. Ontem eu fiz um Muito leg, legal. cara, o leg tava pesado. Eu falei, mano, largar a cocaína é muito mais pesado do que isso. Eu vou fazer até esse leg cair. Se cair, vai doer menos do que largar. Ficar internado com 80 loucos durante 90 dias é Que muito top. mais pesado que esse leg. Que bacana, velho. Então eu fico contando essas historinhas pra mim, cara, Animal. durante o treino. Tá E certíssimo. elas vão me motivando. Sim. Vão tipo, motivando. Então a musculação é inegociável pra mim. Puta, que da hora, Gui, que animal, cara. E me diz uma coisa, e o papel da alimentação? E qual a sua maior mudança na sua alimentação, nesse sua transição de 1 ano e meio pra cá? Você se dá bem com todos os alimentos, vamos dizer assim, que a gente é mais acostumado da rotina, que é arroz integral, arroz normal, batata doce, proteínas, carne, ovo, peixe, whey, ou não? Por ter existe alguma diferença? Você precisa de algo mais satisfatório no seu paladar ou é realmente tranquilo em relação a isso? Então, a alimentação foi algo que também doutrinou muito a minha mente. Primeiro que a gente acha que sempre sabe fazer dieta, né? Aí quanto mais a gente vai investindo em profissionais, a gente descobre que sabia menos, Sim. né? E eu demorei pra insistir em nutricionista, Aham. pra investir em nutricionista. Eu comecei a investir com o Felipão. A gente fez um projeto 90 dias para transição do meu booking pro cutting, que foi em novembro do ano passado. Boa. E eu vi, caramba, eu comia demais até, ou eu comia desenfreada. Eu pesava, mas não sabia, porque depois da internação eu comecei a fazer dietas que tinha na minha cabeça, YouTubes, né? Sim, sim. E aí você vê um YouTube e você fala, essa dieta, se você vê de outro atleta, pô, mas é diferente daquela. Aí meio que eu ficava perdido. E aí eu fui fazendo, né? Fui fazendo, até que eu comecei com o nutricionista, ele falou, nossa, você tá comendo demais, vamos fazer isso. E começou a ficar mais saudável a minha vida, não precisava comer Sim, tanto. Dava sim. pra comer aquilo, comer isso e a resposta do físico foi melhor. E aí que veio aquela conversa sobre, por exemplo, eu que cozinhar e fazer marmita é outra terapia pra mim. Porque eu sempre fui desorganizado e bagunceiro. A minha casa sempre foi zoneada. Se minha casa ficar zoneada, se tiver uma louça suja, a minha mente remete à época de uso. Entendi. E esse ambiente pode influenciar uma recaída. Uhum. Então, nada que influencia a minha mente para época de uso, eu posso deixar acontecer na minha casa. Sim. Então, cama sempre arrumada, louça sempre arrumada. Quando eu vejo as marmitas prontas, isso me mostra o meu lifestyle de hoje. Animal. Muito Nunca bom. saio correndo atrás de fast food, nunca saio Legal. correndo atrás de comida. Às vezes eu saio com uma pessoa, você não vai furar a dieta? Cara, não existe furar a dieta pra mim. Tipo, eu gosto, cara, Sim, desse sim. lifestyle. Sim. Entendeu? Então, algo muito prazeroso, pra mim, sinceramente falando, não tem nada mais prazeroso pra minha mente do que um tiro de cocaína, velho. Sim. Então, assim, eu doutrinei ela que acabou essa bagunça. Então, qualquer comida pra mim não explode minha cabeça de emoção Saquei. igual era as drogas. Sim. Então, eu fiquei num conceito que eu não vou comer, não preciso comer. Existe uma diferença entre necessidade e desejo. Uhum. É necessário eu comer isso? Não. Então eu vou ficar. Desculpa. É necessário? É comer isso? Pra mim é. Eu vou ficar nessa.
Então, na questão da alimentação, eu como normal, arroz, frango, pode comer peixe. Eu evito um pouco carne vermelha. Tá. A carne vermelha me dá um pouco de espinha, tal. Eu prefiro evitar por questões minhas e por causa do preço também. Eu fico no frango. Então, cara, a alimentação é basicamente o que eu acho que vocês fazem. Sim. Só que eu evito explosão de prazeres, evito refeição livre, evito fugir, porque isso descontrola a minha mente. E você já pensou em competir, Gui? Pra colocar isso num palco, essa superação aí nos palcos? Olha, o personal, o nutricionista, o pessoal tá perguntando, né? Tá pedindo para eu ir. Uhum. Hoje, Brunão, eu vou falar sobre a parte mental, né? Hoje eu tô com a saúde mental muito boa. Eu compito comigo mesmo, todos os dias. Sim. E para eu ir para um palco, isso vai mexer muito com o meu ego. Saquei. Porque eu vou ter que me apresentar como o melhor shape do palco. Uhum. E pode ser que, independente, se eu fico em 10º colocado, eu vou ficar depressivo, porque eu conheço minha cabeça Saquei. competitiva. E aí, eu não vou querer fazer certas coisas que, para conquistar aquele lugar, eu vou ter que fazer. Entendi. Na questões de ergogênicos e tudo mais. Sim. Então, hoje eu tenho um protocolo seguro, Tá. que eu faço com o Dr. João Aguiar, Legal. que eu recomendo até para todo mundo. O Dr. João Aguiar é um excelente endocrinologista, ele fica na zona norte de São Paulo. E também é um trabalho personalizado comigo. Não é você que está me escutando aí que vai entrar no Instagram dele, vai entrar lá e vai fazer uma coisa. Então, hoje eu tenho um protocolo seguro, até porque quando eu saí da clínica, eu fui fazer uns exames, tava com a testo em 250. Caramba. Sem coragem, sem autoestima, sem libido, sem nada. Então a gente faz ali um tratamento com testosterona. Legal. Faz os acompanhamentos a cada 3 meses para fazer como é que tá tudo. Te falar, eu nunca vou competir? Não sei, nunca é muito forte. Sim. Mas hoje eu tô com uma mentalidade que para eu dar essa acelerada para ir para um palco, vai mexer muito com a minha cabeça a questão de colocação. Uhum. Eu já tô com 36 anos, também não dá para avisar uma coisa muito... Tá novo. Tá um menino ainda. Hoje a minha resposta pro pessoal que tá me convidando para competir é que não, pela minha questão mental. Saquei. Tá? Mas eu admiro muito o esporte. Sim. E Gui, me diz uma coisa, você tá encontrando apoio nessa comunidade fitness, que é uma comunidade um pouco fechada, né? Uhum. Mas assim como acho que tem eu que já competi mais de 25 anos, já ganhei vários campeonatos nacionais e internacionais, e acho muito bem-vindo a sua vinda e contar que a musculação muda tanto a sua mente, quanto o seu corpo, quanto o seu espírito, porque além de eu ser atleta e hoje tá bem difundido o esporte, a musculação, o bodybuilder em si, mas as pessoas ainda têm uma restrição que tipo, eu não quero ficar do seu tamanho, poxa, eu não quero competir, e eles ainda têm essa dificuldade em entender que um cara que vem de uma outra filosofia de vida, uma outra jornada, também está se encontrando na musculação. E aí eu trago isso para minha rotina, né? Os meus alunos, alguns deles, têm essa dificuldade em ter uma rotina de treinar, comer, dormir, obviamente trabalhar, mas ter essa constância que precisa fazer uma dieta 100%, precisa treinar 100%, precisa se esforçar. Então, as pessoas vão sempre tendo uma válvula, tipo assim, será que tem algum produto que eu consiga fazer isso mais rápido? Uhum. E isso me entristece um pouco, porque quando eu conto a minha história, eu falo, são 25 anos de competição, não foram do dia para a noite. E mesmo assim, até hoje, se eu não me controlar, eu engordo, porque a minha tendência é ser um gordomorfo. Uhum. Então tem que sempre controlar, mas é normal para mim pesar comida, treinar todos os dias, é realmente o nosso lifestyle. Mas, Gui, que eu quero te perguntar assim, queria que você desse uma opinião de alguém que não é um atleta. O que você diria para as pessoas em casa que querem começar, mas param no meio do caminho? Ou querem sempre ter alguma coisa para poder ter mais rápido esse efeito? Uma opinião sua bem sincera. Eu vou até complementar a última pergunta emendando com essa. Uhum. Eu não sou atleta de fisiculturismo, mas eu tenho um lifestyle muito semelhante a de um atleta. Total. Pelas cargas de treino, pela dieta. Não duvido. Pelo descanso. E isso, às vezes você não precisa subir no palco para ter um lifestyle de um atleta, né? O que muda ali realmente é aquela questão ali da parte do palco, chegando, né? Do palco, finalização, tudo. Sim. Então,
Eu acho que, assim como eu fui na minha vida, eu começava e parava muitas coisas. Isso depende muito da idade também, da impulsividade. Eu acho que é interessante todo barco que você entra, você navegar por ele um tempo para ver se ele não vai afundar, né? Sim. Então, principalmente um esporte como esse que ninguém consegue atingir um nível em 1 ano, em 2 anos. Você precisa entrar e ir fazendo. Hoje eu curto muito, Brunão, o processo. Top. Tudo esse processo que eu tô falando para você, hoje eu tô aqui falando com você, mas cada dia desse meu processo limpo, eu curtia como se fosse hoje. Sim. Então é isso que eu falo pro pessoal de casa. Se você quer entrar nessa jornada de competição, tudo, não fica fissurado na data que você vai poder. Vivo só por hoje, que é o que a gente fala até no tratamento da dependência química. É um dia de cada vez. Curta o processo. Sim. Hoje eu consegui treinar, fazer a dieta, descansar bem, vou celebrar essa vitória. Hoje eu consegui fazer uma amplitude maior, vou celebrar essa vitória. Top. Ah, mas eu ainda não tô bem para subir. Aí você entra na ansiedade. Sua cabeça vai pirar. E aí você não vai curtir o processo e não vai estar pronto na hora do palco. É isso aí. Então, a minha jornada de evolução é essa. É curtir o processo para tudo. Eu curto hoje. Sim. Hoje eu tô num trânsito, antes eu saía brigando no trânsito. Eu curto o trânsito. Não, eu tô aqui, tô aproveitando tudo. Legal. E é a mesma coisa para uma jornada de atleta, por exemplo. Vai curtindo o processo, vai valorizando cada dia, vai Sim, indo, exato. vai indo, vai indo. E aí lá na frente, foi o que eu falei para vocês, falou de competição. Eu falei que hoje meu pensamento é esse. Mas pode ser que um dia eu chegue lá e eu esteja num patamar que dê para ir. Mas eu aproveitei e curti o processo inteiro sem sofrer com essa data. Da hora, da hora. Respondi? Respondeu, é isso aí, perfeito, Gui. E, cara, eu queria que você falasse agora, vamos lá. Como eu nunca tive uma dependência química, talvez o esteroide foi uma dependência química, mas no sentido de uma competição durante 20 anos, você tem que ter um book, um cut, né, e usar muitas substâncias. Mas eu acredito que, pelo menos para mim, não foi algo que era... eu preciso tomar mais para crescer. Eu tive essa consciência que era necessário, mas uma dosagem que para mim era um pouco segura, que também não é, né? A gente sabe disso. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, Gui. As pessoas que hoje estão passando por esse problema, e talvez a gente, igual eu te falei no começo, assim, cara, de repente a gente tem um amigo que tá com essa doença e não sabe. E como é que a gente pode fazer para ajudar alguém? Ou como é que a gente pode tentar falar, cara, eu acho que aqui tem um problema, como é que eu consigo ir um pouco além para tentar ajudar essa pessoa? Primeiro que é assim, Brunão, eu falo isso para todo mundo que eu venho conversar. Todo mundo conhece alguém que tem problema com álcool e drogas, ou vício em jogos, ou outra coisa. Ainda mais hoje que tem apostas no celular, que a turma tá toda viciada aí também. Que é normal, né? Que é normal. Por quê? Se você não tem ninguém na família, você tem um vizinho, um colega de trabalho, ou é você mesmo que tá me assistindo que pode ter esse problema. Só que essa doença, Brunão, ela não é a doença do diagnóstico médico. É a doença da identificação. Então, a gente só percebe que tem ela na identificação, quando a gente vê outros com o mesmo problema falando sobre a doença. Isso foi o que me motivou a vir para a internet. Porque na internet, na mídia, você só vê coisa de Cracolândia, crime, só aquelas barbaridades. Mas ninguém fala das causas, da identificação da doença desde a criança. Eu falo isso nas minhas palestras, como identificar uma criança com uma predisposição a vícios. Hoje, com o celular na mão, é muito fácil saber uma criança obsessiva e compulsiva pelo celular por açúcar, por exemplo. Então, essa é a doença da identificação. Eu recebo várias mensagens no Instagram de pessoas assim, eu achava que eu não era viciado, mas vendo os seus vídeos, eu falei, se você acha, eu sinto lhe dizer que você tá. Porque a doença da adicção, lembra que eu falei que é progressiva? Ela é igual uma gripe, ela começa num resfriado e pode acabar numa pneumonia. Se você prevenir ela, você não precisa ir pro fundo do poço que, por exemplo, o mundo chegar, porque o fundo do poço é relativo, né? Cada um tem o seu. Exato. Mas, por exemplo, você não precisa perder família, não precisa perder emprego, não precisa perder carro, não precisa perder bens materiais, não precisa parar na rua. Porque você tá vendo os alertas, as luzinhas amarelas vindo. Então, nada funcionou comigo de pessoas em falar. Porque eu disfarçava bastante, mas pessoas que me conheciam vinham falar. Cara, eu via propaganda antidroga, eu via esse nome e me dava vontade de usar. Tão ruim que era as propagandas. Eu via antidroga e me dava vontade de usar. Então as pessoas falam na minha palestra, você vai dar uma palestra antidroga? Eu falei, negativo. Aqui é a palestra de informação que gera consciência. A palavra antidroga eu tenho um pavor, porque me dá vontade de usar. E eu não falo pra ninguém, Brunão,
para de usar droga, porque não funcionou comigo. Só que eu Claro. falo a informação, para a Claro. pessoa ter identificação e falar, caramba, pode ser que hoje não faça sentido, mas lá na frente vai fazer. Sim. Então, quando eu vejo essa pergunta que é muito comum de fazerem, como fazer para alertar alguém, um familiar que está com dificuldade, tudo, olha, é dar informação Aham. e falar, olha, quando você precisar de ajuda, você me fala. O real desejo de parar e não o querer. E tem que ser seu, né? Tem que ser dele. Eu conheço o cara que teve 80 internações e não Sim. para. Por quê? Não é por ele. É. Eu tentei parar pela minha esposa. Primeira briga do casamento, voltava a usar. Eu falei que ia parar quando minha filha nascer, eu usei na maternidade. Cara, Eu falei que ia parar quando eu entrasse numa empresa grande, eu ganhava mais dinheiro e eu usava mais. entendi. Porque era pelos outros. Uhum. Quando eu tive overdose, fiquei 6 meses sem usar por medo. Mas era por medo, não era por mim. Sim. Então, a informação tem que ser passada, o alerta tem que ser passado. Se chegar pro familiar, ó, se você precisa de ajuda, ó, tá aqui uma informação, mostra, na internet tem hoje conteúdos chegando, Sim. tanto meu quanto de outros influenciadores e tal. Ó, olha a informação que legal, didática, de uma maneira que se identifica. Simples, né, Gui? Simples, mensagens de vários tipos que as pessoas se identificam. E se você precisar de ajuda, você me fala. Uhum. Aí vão falar, ah, mas ele vai morrer. Tem situações que precisam intervir mesmo. Claro. A pessoa tá praticando furtos, tá indo pra rua, vai acabar morrendo. Eu sou a favor mesmo de uma internação Claro. involuntária, Sim. de pegar e retirar essa pessoa da sociedade. Então, esses níveis de ajuda dependem do nível que a pessoa está. Entendi. Gui, você acha que a pessoa que usa maconha todos os dias para poder abrir o apetite para comer, ela é uma viciada ou não? Maconha é polêmico. Maconha é muito polêmico. Meus amigos maconheiros, eu amo vocês. Não fiquem bravos comigo, mas eu aqui visto a camisa da dependência química. E eu preciso alertar que eu tava internado com 3 caras que fumou um baseado e ativou esquizofrenia. Eu conheço pessoas que falam, não, eu tô fumando, é orgânico, é plantinha, mas não consegue fazer cocô se não fumar, não consegue comer se não fumar, não consegue trabalhar se não fumar. É refém. Mas também eu conheço pessoas que fumam meio baseado pra dormir, em vez de tomar um ansiolítico. Tá certo ou tá errado? Eu não tô aqui pra falar. Uhum. Mas assim como tem pessoas que conseguem tomar 2 cervejas e dormir. Sim. Eu não consigo. Então, quando a pessoa ela tá refém de uma substância, independente qual seja, porque, Brunão, a diferença entre as substâncias maconha, cocaína, crack é o tempo de degradação. Sim. O crack é muito mais rápido, a cocaína ela é rápida, o álcool é mais lento, mas vai te levar, os remédios, tudo vai te levar pro mesmo buraco, depende, o que muda é o tempo de degradação, é a velocidade que isso acontece. Então, o cara que utiliza a maconha de uma maneira, até não consegue fazer, não consegue comer, não consegue ir no banheiro, não consegue dormir, ele tá refém da substância. Sim. Né? E aí a gente pode entender, eu entendo que sim, isso é um nível da adicção. Ele é adicto ele é refém, ele é escravo da maconha. Sim. Mas eu também acredito nos tratamentos que hoje tem de canabidiol, acho legal. Assim como eu também acredito nos tratamentos de remédios psiquiátricos. Porém, o dependente químico, ele não lê bula de remédio. Ele não respeita a receita de psiquiatra. Eu manipulava 2 psiquiatras ao mesmo tempo para ter remédios de hiperfoco e ansiolíticos para eu tomar durante o dia. Até eu descobri do mercado paralelo. Sim. Então, o dependente químico, ele é perigoso com esse negócio, porque a gente não respeita receita médica e a gente não respeita também bula de remédio, nem lê a bula. A gente só vê se bateu, toma. Então, a maconha, ela tem esse problema sim, porque tem muita gente que acha que tá de boa porque é uma planta, é uma orgânica, ela tem tratamento medicinal, mas se você usa desenfreadamente, igual eu dei o exemplo do remédio, sim, com certeza. não tá bom também. Sim. E Gui, cara, muito boas suas informações. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, talvez que tá no meu canal, que não tem essa oportunidade de ter esse conteúdo tão enriquecedor. Obrigado pela sua presença mais uma vez. E pessoal, segue a gente nas redes sociais, curte lá, segue o Gui. Meu grande amigo Borel, faz tempo que eu não te vejo aqui. Vamos colocar o Instagram do Gui na rede, aqui no nosso telão? Guilherme Manso. Manso contrário de bravo, ninguém esquece. Guilherme Manso. Enquanto isso, Gui, qualquer coisa você me manda um WhatsApp que eu te mando, tá? Enquanto isso, eu queria que você me falasse o seguinte. Cara, as pessoas que talvez vão assistir
e estão se identificando com isso, assim, e estão realmente no fundo do poço, ou fumando a sua maconha, vendo, ou cheirando, ou bebendo, ou comendo compulsivamente, apostando. O que você diria para elas hoje, Gui? Que ainda não despertaram, cara, como você conseguiu. Se vigiem. A vigilância é o melhor caminho. Porque, assim, hoje pode ser que essa informação que eu tô dando não faça tanto sentido, você esteja dando risada, achando uma besteira. Mas escuta. Guarda aí na sua cabeça e se vigia. Qualquer alerta de pensamentos obsessivos, conforme eu falei, te levando para o seu vício de preferência, ou se você não quer chamar de vício, te levando para aquele negocinho que você gosta. Vai, vou deixar mais leve a frase. Uma compulsão. O cara, não tô conseguindo parar. A minha esposa toma 2 cervejas e vai dormir, eu fico varado, bebendo até o final. Sabe aquele tio de churrasco? Tá limpando a grelha e pá, abrindo cerveja. Eu era um desses. Sim. Pessoa compulsiva, não consegue parar. Então, o que eu falo é a vigilância. Hoje nós temos tanto o meu Instagram, Guilherme Mans, como outros influenciadores trazendo vários tipos de informação, porque o mundo dos vícios, Brunão, ele não tem um nicho. Ele tem de tudo. Sim. A dependência química, ela não escolhe classe social, não escolhe tom de pele, não escolhe região geográfica, não escolhe gênero, não escolhe conta bancária, ela não escolhe nada, tem de tudo. Então, assim, dentro dessa galera que está tendo na internet, tem vários tipos de identificação, né? Sim. Eu acho que é legal ir seguindo, indo vendo e se identificando, porque às vezes você não tem problema com o que eu estou falando, mas às vezes tem um familiar, Sim. sua esposa, sua namorada, seu namorado, seu marido, seu primo. Então, é uma informação que tem que passar também para os filhos, né? Coisa que a gente tem que ir vigiando desde criança, porque hoje dá para identificar uma predisposição de vícios nas crianças. Sim. Essa obsessão maluca, ou seja, por internet, ou seja, por comida, e a compulsão, aquela criança compulsiva que também não consegue parar. Então, hoje tem várias ferramentas aí que a gente está fazendo para ajudar. Tanto se não é para a pessoa que está escutando, é para algum familiar. Perfeito, irmão. Perfeito, maravilha. Cara, é o seguinte, a musculação, ela fez parte da minha vida desde os meus 16 anos de idade. Eu tinha 120 quilos e aí eu entrei na musculação para poder ter uma namoradinha, né? Sim. Então a musculação mudou ali, enfim, depois eu tomei outro rumo e fui ser atleta. E hoje, Gui, a minha pergunta para você é o seguinte, além de você ter a musculação como seu lifestyle, como a sua, querendo ou não, o seu núcleo, né? De treinar, comer, dormir, fazer toda a sua rotina, ter seus novos amigos, ter a sua estrutura. Como que é para você a parte familiar, Gui? Sua família te dá um apoio? Como é que foi isso quando você estava na sua pior fase? Como é que eles estão enxergando hoje a musculação na sua vida? Eles te apoiam ou, tipo assim, ainda fica um pouco receioso? Tipo, pô, agora você vai começar a usar esteroide ou estimulantes, Sim, que é um né? perigo. Que também é um perigo. Eles contam um pouco mais intimamente pra gente aqui, porque às vezes a gente tá falando tanto uma coisa mais ok, legal, mas tem gente que não tem apoio nenhum da família, né? E aí que dificulta, eu acredito, um pouco mais. Olha, a musculação, a minha mãe, por exemplo, hoje ela fala, cara, eu podia medir se você estava bem ou não com as drogas pelo nível de treino que você fazia. Porque quando eu dava aquela sumida de musculação era quando eu estava ruim. Sim. E hoje os benefícios da musculação tá sendo tão grande que minha mãe tá se interessando Que em legal, treinar cara. também. Legal. Até por uma questão de longevidade, né? Sim. Uma questão de saúde também. Uhum. Então ela tá forçando aí a começar também e assim, nem precisa do apoio dela porque eu já vou antes. Que legal. Mas ela fica super feliz, principalmente porque eu acordo cedo e vou treinar, coisa que eu não conseguia acordar cedo. Sim. Ou nem acordava, né? Já ficava emendado. Sim. Então ela vê todo dia que eu tô indo 7 horas da manhã pra academia, é um alívio. E Sim. é um sinal que a pessoa tá bem. Claro. Porque ir treinar, foi o que eu falei, ir treinar já é sinal que a pessoa tá bem. Ir treinar 6h30, 7 horas da manhã é sinal que a pessoa tá muito Tá bem. super bem. tá com tempo ali de manhã e tá acordando mais cedo pra ir. Aham. Então, e as questões do esteroides é muito interessante que você falou, porque minha mãe teve essa conversa comigo. Sim, imagina. E eu vou falar uma coisa muito íntima. Uma das questões pra eu não competir, por exemplo, é essa conversa que eu tive com ela. Porque é um cuidado que tem que ter, né? Os esteroides, por exemplo, ao contrário das drogas, ele não tem uma
um prazer instantâneo. Você não vai tomar uma aplicação e falar, ai, que delícia. Então ele não tem Exato. aquele vício da recompensa. Uhum. O que pode viciar, por exemplo, é o estado que você consegue se encontrar depois de anos de dedicação, Sim. de dieta, de sono e do auxílio de alguns esteroides para você ter uma recuperação melhor, um treino melhor. Isso a prática, eu estou dizendo consumo de esteroides numa prática que eu estou fazendo. Sim, Uma sim. texto, com médico, tudo, não de atleta, né? Tô Claro. falando desse nível. Então, a gente entendeu que era até saudável Tá. fazer isso e manter isso. Mas ela falou para mim, olha, você me manipulou a vida inteira. Dessa vez, eu quero saber tudo o que está acontecendo. E eu converso com ela, mostro minhas receitas, mostro tudo do Dr. João que eu vou para ela. A gente hoje é Que bacana. livro aberto. Sim. Então, e é uma questão também minha, meio espiritual. Eu não consigo mais mentir. Que legal. Se eu minto para alguém, seja alguém aqui na rua, qualquer, me remete à época de uso de drogas. Tudo que me remete à época de uso de drogas me dá uma coisa. Tanto que o título da minha palestra é A Mente Viciada em Mentir. Porque eu mentia pra mim mesmo o tempo inteiro. A minha mente me boicotava o tempo inteiro. É aquele merecimento. Você merece usar hoje. Sim. Você merece beber hoje. Ah, hoje é sexta, você merece não ir na academia. Que merecimento? É a mente mentindo pra mim mesmo. Sim. Quando eu descobri que minha mente era a minha pior inimiga, hoje ela virou minha melhor aliada. Imagina, que top. Porque ela corre junto comigo. Animal. E o segredo de acordar cedo, fazer aquela oração, meditação e treinar é justamente pra mostrar pra minha mente que quem tá no controle sou eu. Porque ela não quer acordar cedo. Com certeza. Cara, sensacional. Pessoal, infelizmente, olha como passou rápido. Parece que foi um flash. Infelizmente, estamos chegando no final de mais um episódio do Fala Body. Gui, cara, tá aqui, ó, pessoal. Siga o nosso querido amigo. Como é que tá aqui, Gui? Guilherme Manso. Guilherme Manso, siga ele nas redes sociais, um cara extremamente gentil, gente boa, do bem, Ó, parceiro. Esse daqui, ó, que eu postei ontem, ó, esse daqui. Legal. Os 10 benefícios que tive na academia 1 ano e meio depois. Aí você clica na legenda, tá os 10 benefícios que a gente conversou aqui. Que top. E aí tem algumas imagens minhas da época de uso. Sim. Tal, ficou bem legal esse vídeo. E Gui, você tá em qual podcast também? É o podcast que eu apresento, é o Pode Recomeçar. Ele tá no link, tá na bio do meu Instagram, pessoal. Tá. Então quem for me seguir lá, clica. A gente tem episódios todas as segundas-feiras, às 18 horas, ao vivo, com histórias de superação, de mundo de vícios. Tivemos também da Sandra Costa, que foi a questão de obesidade e compulsão alimentar. Então, histórias de superação no mundo da adicção e de vícios, né? Top. Em geral. É isso aí. Então siga o Gui lá nas redes sociais, podcast dele também. E, cara, foi um prazer enorme pra mim. Legal. Espero que a gente se torne mais amigo daqui pra frente. Com certeza. Que a gente marque treinos, que a gente marque pra comer uma marmita. Já mora perto, já mora perto. Já mora perto. E, cara, foi sensacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast Fala Body, porque esse aqui, Gui, é o meu, o seu, o nosso Fala Body! É isso aí. Tamo junto.